Graça e paz, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Jeane, do canal Missões e Família. Eu estou aqui muito feliz com meu Deus, por tudo quanto Ele tem realizado nas nossas vidas. Eu e o missionário Ney e meu filho Jonatas também, por estar concluindo essa série de mensagens, de reflexões, mensagens curtas, né? Reflexões acerca da palavra de Deus com o tema propósitos e processos, processos e propósitos, e baseado na história de José. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e nos ajude a evangelizar pessoas, a ser um canal de bênção para outras pessoas, a levar a palavra de Deus para aquele que está aflito, que está angustiado, que precisa de uma palavra de Deus. Você vai estar sendo aquele que segura a corda, aquele que também contribui, de certa forma, para que a palavra de Deus ela se espalhe, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo muito difícil, né? Que é o combate a esse vírus, ao coronavírus. E nós queremos que algo se expanda, se espalhe pelo mundo. Não é o coronavírus, mas é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bom, hoje eu vou estar fazendo o último vídeo dessa série, nesse momento, né? Porque é uma palavra tão gostosa, é uma palavra tão maravilhosa, que eu creio que muita coisa ainda virá, né? Sobre esse tema nesse canal, tal, em outro momento, certamente virá. Voltando para nossas séries, nós já falamos aqui que essa série de mensagens está baseada num personagem, né? Que é José, personagem bíblico, personagem real, né? Que faz parte da história do povo de Deus, da história de peregrinação do povo de Deus ali no Egito, de como eles chegaram ali no Egito, né? Nós fomos parar para estudar bem a Bíblia a fundo. Como que o povo, né? Quando eu estava estudando a Bíblia uns anos atrás, eu tinha essa dúvida: como foi que o povo parar no Egito como escravo? E depois que eu estudei a Bíblia e vi que o povo de Deus, né? Que aí isso aqui, essa parte da Bíblia nos responde isso, porque o povo de Deus, Jacó com seus filhos, toda sua família, os seus servos, eles foram para o Egito no momento que o Egito estava passando, que só o Egito tinha provisão. Nós vamos falar sobre isso, né? A estratégia de Deus para que o povo dele não morresse de fome, porque sobreveio sobre a terra uma fome muito grande e 7 anos de muita fome. E José, ele entra aí nessa história. Nós vamos ler, né, agora o capítulo 22 ou 42 de Gênesis, e nós vamos entender o que aconteceu, né? Então, o povo de Deus, a nação que estava começando ali, a nação de Israel, né? Quando Deus mudou o nome de Jacó, tu não se chamarás mais Jacó, mas agora se chamarás Israel. Então, os 12 filhos dele, que são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos. E o que ocorreu? Eles desceram para o Egito em busca de comida, porque estava uma fome muito grande na terra. E só o Egito tinha. E por que só o Egito tinha? Você sabe por quê? Vamos lá para a história. Nós paramos aonde na série? Nós paramos na série no momento em que José foi levado para a cadeia e que, mesmo passando já pelo ódio dos irmãos, passando pelo poço, foi comprado como escravo para o Egito, por Potifar. Potifar colocou ele sobre a sua casa, governando tudo, cuidando de tudo, organizando tudo. Mas veio a mulher de Potifar e fez o que com José? Levantou uma calúnia contra José. E José, ele, né, caiu na cadeia injustamente, né, sem fazer nada, injustamente. E ali, mesmo assim, Deus foi com ele,
Deus abençoou aquela cadeia, tudo prosperava, o carcereiro não tinha mais dor de cabeça, tudo sob controle, porque Deus era com ele. E na cadeia, ou no posto, ou na prisão, cadeia, prisão é a mesma coisa, né? Redundância. Porém, Deus era com ele, Deus era com ele, onde ele estava, Deus era com ele. E ele interpretou o sonho daqueles dois servos, né? Do copeiro e do padeiro, que o padeiro ia morrer conforme a interpretação do sonho aconteceu. Depois ele interpretou o sonho do copeiro também, que ia ser restituído ao cargo, que serviria novamente, né, a Faraó, e aconteceu. E isso passou-se e José falou para aquele copeiro: quando você chegar lá, eu fui injustiçado, contou uma parte da história, lembre-se de mim. E o que aconteceu? Passou-se 2 anos e que ele foi restituído ao cargo e ele não se lembrou de José, esqueceu totalmente de José. Mas tem os mais, né? A vida é cheia de mas. No 41 de Gênesis, José interpreta o sonho de Faraó. Como foi que aconteceu isso? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. O Faraó estava em pé junto ao rio. E ele teve um sonho, aquele sonho meio confuso, em que 7 vacas gordas, bonitas, né? Gordas, saudáveis, suculentas, podemos dizer assim, né? E de repente ele via 7 vacas magras e aquelas 7 vacas magras engolia aquelas 7 vacas gordas. E depois ele teve outro sonho com as espigas formosas, bonitas e 7 boas espigas e 7 espigas feias. E ele simplesmente, as espigas feias, engoliu as espigas formosas. E ele acordou e perturbou-se. Procurou no Egito quem fosse um dos magos para que pudesse interpretar aquele sonho tão confuso que tirou o sono do faraó, que deixou o faraó preocupado. Porém, ele não encontrou ninguém. E o seu copeiro, né? Ele soube disso e falou para faraó: ó, eu estava lá preso na cadeia e tinha um jovem hebreu, né? Tá lá no versículo 11, que ele tinha sonhado um sonho, tal. E um jovem hebreu interpretou o sonho. E como o jovem hebreu interpretou, assim mesmo sucedeu, tanto para o bem como para o mal. Porque o jovem hebreu era fiel àquilo que Deus colocava no seu coração. Pois bem, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e ocorreu. Então, o faraó mandou buscar José, né? E faraó mandou buscar José lá, e José se aprontou, fez a barba, foi todo apresentado, se apresentar, né? Diante do maioral lá, né? O faraó, que era a autoridade máxima no Egito, e chegou lá diante de faraó. José, faraó disse: eu soube que você interpreta sonho e tal. E faraó queria saber de José, contou o sonho para José e queria que José desse a interpretação. Aí José foi logo tirando dele todo e qualquer tipo de responsabilidade com relação à interpretação do sonho, porque José disse que isso não vem de mim, ou seja, eu só vou lhe dizer aquilo que Deus me disser. Ou seja, ele sabia que ele tinha aquele dom, mas que aquele dom não era dele, vinha de Deus. Vinha de Deus. E nós temos que ser assim, porque nós temos o dom, mas o dom não é nosso, o dom é do nosso Senhor. É Ele que nos usa, é emprestado, né? O machado é emprestado. É Ele que nos usa, Ele nos confiou dons e talentos para servi-lo,
para ser usado na sua obra, para ser usado na edificação da igreja, na edificação de vidas, mas não é nosso, é do Senhor. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Então, José já foi logo dizendo para Faraó: isso não vem de mim, isso vem de Deus. E Deus vai te dar paz no seu coração, Faraó. E o que ocorreu? José interpretou o sonho. Ele deu a interpretação do sonho. Ele disse para Faraó que ali não eram 2 sonhos, era um único sonho. Que Deus tinha pressa em fazer aquilo, né? Que estava ali naquele sonho. E que viria um tempo, 7 anos de bonança. E depois viria 7 anos de escassez. E falou para Faraó, que eu acho fantástico nessa história, é o seguinte, que José, ele foi usado por Deus para interpretar o sonho. Ele foi usado por Deus para dar consultoria financeira para Faraó. Que coisa linda. Quando ele disse a Faraó, levanta um homem para que possa gerir, para que possa ser o gestor dessa situação que vai acontecer. Era a pessoa preparada para interpretou, homem de Deus, de visão, de intimidade com Deus, e ainda ele deu o aconselhamento, a gestão, ele deu o aconselhamento. Imagine você sair de uma cadeia para aconselhar um presidente, uma alta patente, né? Que coisa tremenda. E deu a sugestão de levantar um homem, deu a sugestão de o que o homem deveria fazer, né? Levante uma pessoa que faça isso, isso, isso e isso. Faraó, que não era bobo nem nada, disse para José. O que foi que Faraó disse para José? Faraó disse assim: eu não vejo outro homem aqui a não ser você, José. Eu quero ler para vocês o que Faraó disse para José. Ele disse a José o seguinte: quem seria esse homem? Que homem seria esse em que há o Espírito de Deus? Né? Ele disse assim, disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que há um Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido, sábio como tu. Lindo, né? O agir de Deus é lindo, né? Ele interpretou, ele deu consultoria, deu orientação, aconselhou a Faraó. E ainda disse, deu a estratégia: faça assim, reserve a 5ª parte. E durante todos esses 7 anos de bonança, reserve a 5ª parte. E quando chegar o tempo da escassez, o Egito não vai passar mal. O Egito não vai ser penalizado. José fez isso com toda a maestria, com toda a direção de Deus. É muito forte isso. Porque tudo que ele passou na vida não anulou aquilo que ele era em Deus. Aquilo que Deus reservou para ele. Aquilo que Deus determinou para ele. Ele não deixou que os talentos, que os dons de Deus morressem junto com a angústia, junto com a amargura, junto com a decepção. Ele escolheu ser quem Deus escolheu que ele fosse. Ser aquilo que Deus determinou que ele fosse. Ele poderia se tornar uma pessoa infeliz, amarga, né? Quantos que são presos injustamente e que acabam se revoltando e viram realmente criminosos. Mas ele não se tornou um criminoso, né? Porque ele não era um criminoso. E José, ele manteve-se firme, passou pelo processo,
para viver o propósito. O propósito sempre foi que ele fosse um governador, que ele estivesse no Egito de forma estratégica para que aquele povo, para a preservação da vida, para que a vida do povo judeu, hebreu, fosse preservada, que eles não morressem de fome. Mas para isso, ele teve que sofrer muito, e bota muito nisso. E o que aconteceu? Tu estarás, o 40, tu estarás sobre a minha casa, isso que Faraó disse para ele, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Lindo, lindo, lindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E é assim mesmo que Deus faz. Ele faz. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de José. O mesmo que agiu ali naquele cenário. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele não se limita às situações dessa vida. Ele está acima de todas as coisas, né? Muita gente acha assim, mas estamos vivendo uma crise, mas nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós estamos vivendo uma crise econômica. Sim, estamos vivendo tudo isso, mas Deus está acima de todas essas coisas. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele rege todas as coisas. Então, assim, nós temos que saber que estamos sujeitos a tudo isso aqui. Mas nós cremos num Deus e servimos a um Deus que está acima de todas as coisas, que nos guarda. Ele é o Senhor dos exércitos, ele nos guarda. E mesmo passando por aflições, mesmo muitas das vezes até divulgando, né, que já foi, já deu, não tem mais nada. Deus é o Deus de restituição. E Deus restituiu a José por tudo que ele sofreu. Ele passou a ser uma autoridade. E se cumpriu o que estava lá no início. Aquela zombaria que fizeram dele, aquela chacota, né, como se fala lá na Bahia, que fizeram dele, que ele não, que você está querendo dizer o quê? Que você vai ser, que nós, seus irmãos mais velhos, seu pai e sua mãe vai se prostrar perante ti? 43, Gênesis 41, 43. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, irmãos, os sonhos de Deus pode ser loucura para quem não crê, mas Deus, realmente a Bíblia diz, né, que as coisas de Deus é loucura para os que perecem. O poder de Deus é loucura para os que perecem. Então, se você é um José que está passando uma luta, uma dificuldade, uma aflição, José começou muito cedo a passar os desertos dele, né? Se não me falha a memória, com uns 14 anos. E quando ele chegou nessa situação toda aí, nesse desenrolar de Deus, ele estava com 30 anos quando ele começou a governar o Egito. Então foram 16 anos de padecer, muito padecer, até chegar ao ponto que Deus queria. Então, ele estava pronto, ele respeitou o processo, ele respeitou o tempo, ele passou pelas circunstâncias difíceis, né? Dolorosas, mas ele venceu. Então, você também vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Creia que Deus vai sim fazer com que você chegue no alvo. Não significa necessariamente que seja um governo. Não significa necessariamente que seja uma posição, né, diplomática. Mas aquilo que Deus determinou para a sua vida, você vai receber, você vai viver. Suporte o processo, suporte os calabouços, suporte as prisões, suporte as calúnias, suporte as defamações, suporte a solidão, suporte a ausência, porque você vai viver no nome de Jesus
os propósitos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Esse vídeo vai ficar um pouco maior o tempo dele, né? É um vídeo de fechamento da série, mas assista esse vídeo, guarde no seu coração essa mensagem, reflita quantas vezes for necessário e traga à memória aquilo que lhe dá esperança, né? É confiar, é esperar e é descansar nas promessas de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida debaixo da direção de Deus. Quando a gente está debaixo da direção de Deus, a prisão, ela é um lugar para Deus agir, né? O poço é o lugar para Deus agir. Até situações conflitosas, ele está agindo, ele está cuidando de você, ele está livrando você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, tá bem? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos direcione, nos fortaleça, cuide de nós e que a mão do Senhor esteja em tudo que você faça na sua vida, nos seus negócios, na sua família, nos seus relacionamentos, venha prosperar. Que a mesma graça, que a mesma unção que estava ali acompanhando a vida de José, acompanhe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima!